Liberdade de locomoção. Aqui sim, nós temos algumas informações para debater. É livre? É livre. Livre. Por isso, está na liberdade. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Primeira observação. Alguém falou 61 aí, né? 61. Vamos lá, leu 61. Meão diz, bom, no 15 nós vimos que liberdade de locomoção, então eu posso andar para onde eu quiser. Direito de ir, vir, ficar. Né? Inclusive, entrar no território nacional, sair ou nele permanecer. Qualquer pessoa. Falou de brasileiro, falou que é o brasileiro, qualquer pessoa. Então se é qualquer pessoa, pô. Pode ser estrangeiro, não pode? Pode entrar. Aí fala aqui nos termos da lei. Então não é só assim, pô. O cara, então vai vir os imigrantes tudinho, vai vir todo mundo do Brasil. Não é assim, nos termos da lei, né? Então o antigo Estatuto do Estrangeiro trabalhava essas situações. Hoje a lei de imigração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro, trabalha de forma mais atual essas situações. Mas assim, não é assunto da nossa matéria, mas veja só. Eu posso ir e vir a hora que eu quiser, para onde eu quiser. Isso pode ser restringido? Existe alguma possibilidade que isso aí pode ser restringido? Existe, pessoal. Não existe direito absoluto. Então, a minha liberdade ela pode ser limitada ou tolhida de uma vez. Claro, claro. Então, vamos ver aqui no 61, inciso 61, diz assim. Deixa eu achar. Ninguém será preso, senão em flagrante. Ou por ordem escrita e fundamentada de um juiz. Ordem judicial. Salvo nos casos de transgressão ou crime militar próprio. E aí vamos entender um pouco isso aqui. Primeiro, se eu tenho direito, eu tenho uma garantia. Ou seja, eu tenho um remédio. E qual remédio que a gente combate quando combate a ilegalidade no cerceamento da liberdade? Habeas corpus, né? Então, isso aqui está ligado ao HC, ok? E a gente vai estudar HC ainda lá, quando a gente começar a estudar remédios constitucionais, que também são conhecidos como garantias constitucionais, é a mesma coisa. Beleza? Mas aqui, eu posso ser preso nessas duas situações, né? Ou em flagrante, ou tem um mandado de prisão para mim, ordem judicial. Que diabo é o flagrante? Já viram esse processo penal? Já chegaram lá em flagrante, processo penal?
Não? Flagrante, pessoal. Situação. Aí fulano da doutrina fala, porque a situação do flagrans, né, de crepitado, do fogo, na hora, mão na massa, acabou de acontecer. Flagrante, ele pode ser próprio, ele pode ser impróprio, e pode ser o flagrante presumido, também chamado de ficto. Bom, isso aqui é processo penal, vocês vão ver isso lá, ok? O cara foi pego com a mão na massa, está ali fazendo ou está cometendo ou acabou de cometer o crime. Está cometendo ou acabou de cometer o crime. Flagrante próprio. Certo? Flagrante próprio. Pode ser preso, pode ter a liberdade cesseada, deve. Flagrante impróprio. Ele foi perseguido, ok? Foi perseguido. Logo após o cometimento do crime, ele foi perseguido, ok? O presumido, logo depois, ele foi encontrado com armas, objetos, papéis, que leve a presumir que seja ele o autor do delito. Beleza? Por isso o nome presumido ou ficto. Então, esses três aqui são admissíveis na nossa doutrina. Tem mais? Tem, mas quem vai aprofundar isso é o professor de processo penal. Não. Não existe prazo aqui. Não existe prazo no flagrante. Ah, é 24 horas. Ó, suma 24 horas e apareça. Não, mano. Se a polícia estiver lhe perseguindo, e perseguição, para não entrar em processo penal, mas a perseguição ela não é visual, não. Está fazendo diligência, está lhe procurando. Não está lhe vendo, mas está lhe procurando. E a operação está sendo realizada. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, 4. Com 5, 6 dias a polícia lhe encontra. Flagrante. Entendeu? Agora, passou um mês, 2 meses. Né? Tem também a razoabilidade, certo? Bom. Ininterruptas também, bem lembrado. Ininterruptas, ok? Mas esse aqui é assunto que vocês vão ver lá com o professor de processo penal, que é o doutor Gustavo. Obrigado, Henrique. Beleza? E por ordem judicial. Ordem judicial, ou seja, a ordem é de um juiz. De um juiz. São essas duas situações. Aí vem aqui salvo. Salvo. Transgressão ou crime militar. Transgressão, vocês estão vendo lá com o Kainan, né? Lá no RDPMAL. Estão vendo lá. Então, pode ser preso? Pode. Na transgressão, não é em flagrante, também não tem ordem judicial. A ordem é do comandante da unidade. Então, aqui são exceções, ok? Aqui são exceções e aqui é a regra. Aí vem aqui, crime militar próprio. Aí eu coloquei próprio aqui, entre aspas, por quê? O crime militar ele pode ser próprio ou impróprio, certo? Próprio ou impróprio. Quem vai fazer Polícia Militar da Bahia tem que saber isso aqui. Tem lá noções de direito militar. Crime militar próprio ou impróprio. Próprio é aquele crime que só está previsto no CPM, Código Penal Militar. E o impróprio é que é previsto no CPM e também é previsto em outras leis. Por exemplo, homicídio. Está lá no CPM. Mas também está no Código Penal. Então, esse crime do homicídio, ele é impróprio. Porque ele é previsto em outra lei também. Certo? Aí, por exemplo, deserção. Deserção só o militar. Não tem outra lei nenhuma de deserção. Certo? E é um militar, é o crime que está previsto só no Código Penal, realizado por militar. Certo? Aí, nesse caso, o camarada pode ser preso, sim, sem ordem judicial. Exemplo, eu estou realizando o inquérito policial militar, o IPM, de um militar por crime militar próprio. Eu, tenente de polícia,
posso, sim, decretar a prisão dele. Sem ordem judicial. Quantos dias? 30 dias só. Certo? Podendo ainda ser renovado por mais 20. Está previsto lá no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar. Tranquilo? Desde que o crime seja militar próprio. Beleza? Então esse é o texto da Constituição, o entendimento mais plausível. Beleza? Dentro dessa liberdade de locomoção. Ficou show? Tá tranquilo? Deu para entender? Em regra, Vitor, o que é que mais se cobra nisso aqui? Falou liberdade de locomoção, em prova de polícia vai falar em habeas corpus. Habeas corpus. Então, gravem isso aqui. E no dia da aula de remédios constitucionais, né, fiquem bem atentos a tudo que pode ser cobrado dentro de HC. Certo? Quem é impetrante, impetrado, paciente, onde é que corre o processo, certo? Isso é uma ação autônoma de... Então, tudo isso vocês têm que estar espertos. Vamos ver aqui um pouquinho sobre liberdade, deve ter alguma questão aqui. Sim, isso, muito bom, muito bom. No final, o Eduardo vai pagar 10 aqui. O HC versus a transgressão, né, ou o crime militar. Dentro da prisão militar, prisão disciplinar, é possível HC? Eu posso impetrar um HC contra uma prisão disciplinar? Olha lá, o comandante achou conveniente e assim, né? Em tese. Houve um processo contra a minha pessoa e eu tomei 10 dias de cadeia, de prisão. 10 dias. Eu posso impetrar um HC por conta disso? Para eu ser liberado da prisão? Não, não posso. Calma. Isso é a regra. Tem brecha. A brecha ele vai dizer agora. Qual é a brecha? Comprovado ilegalidade. Pessoal, dentro aqui da situação do agente público, ele trabalha com uma coisa que é o mérito e a legalidade. Mérito e legalidade. O mérito aqui são os 10 dias. 10 dias. O mínimo, vocês já viram lá com o Cainão, o mínimo são 4 dias, né? O mínimo 4 dias. Vai de 4 a 20, né? Pode passar de 20? Pode. Pode ser menos de 4? Não. Mas para passar, pode. 10 dias. Isso aqui, o judiciário pode atacar, porque eu vou impetrar um habeas corpus. Aí o judiciário vai mexer nisso aqui. Porque isso aqui é mérito. Mérito. Isso aqui é a administração que mexe. Ele não queria dar 4 dias, deu 10. Ia dar 15, dá 20. Discricionalidade dele. Agora, se houve ilegalidade naquele ato, é uma prisão ilegal, aí o HC pode ser impetrado, beleza? Quando é que eu posso impetrar HC em prisão disciplinar? Quando houver ilegalidade, certo? Ilegalidade. Quem disse isso? STF. Porque o entendimento anterior era que não, HC jamais nas situações militares. Jamais. Militar é um universo à parte. Hoje o entendimento já é que, se for ilegalidade, pode sim HC. Se for mérito, não pode. Tranquilo? Vamos lá. Questãozinha aqui de liberdade. Questão 20. Policial militar preso em flagrante e acusado de homicídio pode peticionar por liberdade provisória? Pode. Liberdade provisória, qualquer um pode. Mas não pode impetrar habeas corpus. Sim. Mesmo em flagrante. Aí, beleza? Mesmo em flagrante. Ela perguntou, mesmo em flagrante?
Mesmo em flagrante? Foi assim que ela falou? Mesmo em flagrante? Sim, flagrante. Porque quando o Joãozinho, ele é preso em flagrante, ele vai para a mão de quem? Do juiz. Não é verdade? Onde isso? Na audiência de custódia. Que vai acontecer, em média, ali, 24 horas após a prisão. Ele está em flagrante. Esse cara pode ter sido preso injustamente, não pode? Quem vai verificar isso aí? A ilegalidade da prisão. O juiz, certo? Então, o juiz, percebendo que a prisão é ilegal, o que é que o juiz faz? Relaxa, relax, né? Relaxa a prisão. Quando é que o juiz relaxa uma prisão? Quando ele percebe uma ilegalidade. Ok? Tranquilo? Cabe HC na ilegalidade? Cabe. O juiz pode dispor de um HC de ofício também? Pode. Certo? Então, houve ilegalidade e relaxamento da prisão. Aí, se o juiz entender que tem os requisitos da preventiva, ele converte o flagrante em prisão preventiva. E se ele entender que isso pode ser substituído por outras medidas diversas da prisão, como, por exemplo, o 319, ele vai conceder, juntamente com a liberdade provisória. Beleza? Então, basicamente isso aqui, que também é processo penal. Tranquilo? Entendeu aí? Pessoal, pois não. Também. Rapaz, é isso que eu ia perguntar. Será que eu caio se eu me encostar aqui? Claro, né? Alguém já caiu? Ia ser o primeiro, né? Ia estrear. Bom. É. Tudo combinado aqui, logicamente, né? Mas vamos lá. Aí ele perguntou. O HC, a questão da ilegalidade da prisão, ela pode ser relaxada por conta de um HC? Pode. Por quê? Porque o demônio do preso, ele tem direito a um advogado, né? Do Estado, se não tiver como pagar. Aí ele tem como pagar, e ele já consegue o advogado lá rapidão. Ele liga lá e... Porque ele pode ligar, não pode? Pode, pô. Pode. Enquanto o celular não for confiscado pelo delegado, ele pode ligar. Ele vai ligar e fala, doutor, fui preso aqui e me lasquei. E aí? Aí o doutor vai lá e... Rapaz, a prisão foi legal. Já vai fazendo habeas corpus. Ó. E... Mas o João, que foi preso ilegalmente, ele mesmo pode fazer habeas corpus? Pode. Pode. Qualquer um pode fazer habeas corpus. Qualquer um. Beleza? Tranquilo? Ou o juiz, entendendo a ilegalidade, o juiz de ofício já relaxa a prisão. Tranquilo? Ou, chegando o HC, o juiz observa e fala, realmente, foi ilegal. E relaxa também a prisão. Tranquilo? Então, são várias formas para se combater essa ilegalidade. Tranquilo? Pessoal, vamos lá no inciso 16. E essa questão aí já caiu várias vezes. 16. Direito de reunião. Deixa eu só me localizar aqui. Oi. Sim. Qualquer pessoa pode fazer habeas corpus. O preso, o advogado, o irmão, a vizinha, a amante, qualquer um. Porque não tem um rito formal. Certo? Você não precisa de ser advogado, né? De ter aquela capacidade postulatória. Beleza? É direcionado a quem estiver acima da autoridade coatora. Certo? Aí o que acontece? Eu posso fazer ele num papel de pão,
Posso. Vou lá, pego um pedaço de lápis velho, um papel de pão, papel higiênico e escrevo lá e faça chegar nas mãos de alguém. Pode, certo? Não tem uma formalidade, como a gente tem com uma petição, por exemplo, liberdade provisória. Tem que ser feita uma petição por advogado e etc. Entendeu? O habeas corpus é o mais simples possível. Certo? E a gente vai ver na aula de remédios constitucionais que é muito simples de fazer e da entrada. Inclusive, ele tramita com celeridade. Quando um habeas corpus ele chega para ser julgado, ele é julgado na frente dos outros processos. Beleza? Gratuito, né? 0,800. Beleza? Então, liberdade de reunião. Beleza? Ficou tranquilo aí? Entendesse? Entendeu? 16. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente, viu? Não é reunião da comando, não, nem da mancha, né? É reunião pacífica. Sem armas. Em locais abertos ao público, independente de autorização. Desde que não frustrem ou atrapalhem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que se exige apenas é o prévio aviso à autoridade competente. O que é que a banca lhe pergunta? Ela trabalha em cima desses requisitos. Principalmente na questão da autorização. Direito de reunião não exige autorização. O que é que exige? Um aviso, né? Um aviso prévio, não um prévio aviso, porque aviso prévio é direito trabalhista. Um prévio aviso. Autoridade competente. Fala, não, vou fazer uma reunião. Beleza. Aí, ou então, a autoridade competente fala, não, já tem uma reunião nesse local específico com o povo lá da... Né? A marcha da maconha, vão se reunir pacificamente lá. Então, não tem como você usar esse espaço. Muito bom, bem lembrado, viu? Então, os requisitos são esses. Tem que ser pacífico. Não é reunir para causar tumulto, não. Sem armas. Sem armas. Aí é uma polêmica. Ah, se for uma reunião de um monte de policial, os caras vão deixar as armas em casa para poder se reunir lá? É polêmico, mas, em tese, a arma ela não pode estar de forma ostensiva. Não, não é greve, é reunião. Porque a gente tem que ter cuidado também, principalmente o militar, para ele não incorrer numa coisa chamada motim. Né? Tem motim e revolta. Né? Crime militar. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Mas assim, em tese, está lá. Vamos falar de policiais civis que não entra crime militar. Policiais civis se reúnem lá, em determinado local, para debater um determinado assunto da classe. Pode? Pode. E pode estar armado? Em tese, sim. Agora não vai estar todo mundo com a arma na mão, né, pô? Vai estar aqui, igual eu estou. Estou armado aqui, mas ninguém está vendo minha arma. Alguém está vendo minha arma? Então, está todo mundo igual. Estamos todos iguais aqui, né? Reunidos. Né? Então, sem armas e que não atrapalhem a reunião anteriormente marcada. Tranquilo? E a pegadinha da banca é questão da autorização e do aviso. Tranquilo? Ficar esperto nisso aí e não vai errar. Vamos ver que isso aqui já caiu. Acho que eu já vi uma questão dessa por aqui. PH, CAPT, prisão, greve, preso, reunião. Nona questão. Nona questão diz: o exercício do direito à liberdade de reunião em locais abertos ao público. Aí você já marca aí um ok. Previsto na Constituição Federal. Não é previsto na Constituição Federal? É. Ok. Respondam as questões sempre por partes. Certo? Valendo a questão e a cada ponto, a cada vírgula, coloque um certo ou um errado. Condiciona-se a 2 requisitos expressos. O encontro não pode frustrar
outro anteriormente convocado para o mesmo local, ok? Certo? E a autoridade competente deve ser previamente avisada a respeito da sua realização, certo? Então a questão está certa ou correta? Beleza? Pronto. E assim caiu numa das provas de reunião. Mas uma questão que também gosta de cair. O CESP gosta de lançar ela nas provas, que é o chamado direito de associação. Né? Direito de associação. Aí, coincidentemente, ontem, aí uma aluna manda para mim um áudio: professor, o que é o diabo de uma associação? Aí lá vai eu explicar, com termos técnicos, o que é uma associação. Pessoal, associação é diferente de reunião. Por quê? Porque a reunião ela tem caráter temporário, não é isso? A associação, não. Tem um caráter permanente. Então, um dos fatores que diferenciam esses dois. Então, um aglomerado de pessoas se reúnem em prol de um interesse comum. E esse vínculo vai criar uma pessoa jurídica. Reunião não tem pessoa jurídica. Reunião é um bando de gente lá conversando besteira. Associação não. É um bando de gente que se une ou se associa a uns que já encabeçavam aquela demanda, criam uma associação e essa pessoa jurídica vai representá-los nas suas causas. Ok? Então, tem, por exemplo, na Polícia Militar, associação dos cabos soldados, associação dos sargentos subtenentes, associação dos oficiais. E associações é o que mais temos. Então, o que nós devemos observar está aqui no inciso 17. Diz assim: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. No 18, diz: a criação de associações e na forma da lei, cooperativas, na forma da lei, cooperativas, então para criar uma cooperativa, tem que ter uma lei definindo como é que, né, existe lei definindo, já existe lei definindo como se cria uma cooperativa, certo? Independe de autorização. Então, quero criar uma associação, precisa de autorização de alguém? Não, certo? Não precisa. Sendo vedada interferência estatal no seu funcionamento. Então, não pode vir um Estado e querer interferir, por exemplo, lá na associação dos oficiais. Não. A associação tem a sua independência. E diz aqui também, no 19, essa parte é a que cai nas provas. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Entendeu? Está aqui no quadro. Primeiro detalhe aí, pessoal, está no compulsoriamente, certo? Compulsoriamente quer dizer que é o Estado que quer lascar a associação. Pois não. Sim. Então, as Farc. Por quê? Porque é paramilitar, paraestatal. É o que está ao lado, né, paraestatal. É que está do lado, que quer fazer o serviço que o Estado faria. E uma paramilitar é o que quer fazer o que as Forças Armadas, em tese, fariam. Então, é uma milícia. Né? Isso aí é verdade. Tranquilo? Reza a lenda que nós temos, né, no Brasil.
Bom, sim. Então, vamos lá. Existe uma coisa, que é a dissolução e a suspensão. Essa eu preciso de sentença, né? Decisão. Ave Maria. Quer me lascar aqui no português, diga. Decisão judicial, não é isso? Eduardo. E a suspensão eu também preciso de uma decisão judicial. O que diabo é dissolução e o que é suspensão? Suspensão, eu vou suspender as atividades, dar um pause. Opa, parou de funcionar enquanto o processo não for finalizado. Mas a associação, ela continua existindo. Só está com as atividades suspensas, ok? Na dissolução, ela vai sumir. Vai ser extinta, ok? Então, eu só posso extinguir uma associação com decisão judicial transitada em julgado. E aqui, por que trânsito em julgado? Porque não cabe mais recursos. Beleza? Então, a diferença é essa aqui. Falou em suspensão, preciso de decisão judicial para suspender as atividades da associação X. Agora, para dissolver, para acabar, para jogar uma bomba, explodir todo mundo que estiver lá, eu preciso de decisão judicial que transitou em julgado. Aquela onde não cabe mais recurso. Foi decidido, já foi batido o martelo, né? Martelo batido e ponta virada, né? Basicamente é isso aí. Associação. Aí tem mais. Ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado, né? Tá aqui, ó. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Jamais. Mas aí vai para o STF, o STF derruba. Decisão da associação. Beleza? Ainda dentro do tema de liberdade. Deixa eu ver aqui, essa foi a 20, tem a 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas. Grifem, quando expressamente autorizadas. Têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Então, judicial ou administrativo. Também conhecido como contencioso. Ok? Elas podem representar os seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Que também pode vir na sua prova administrativamente ou contencioso administrativo. Beleza? É a mesma coisa. Cuidado com esses detalhes. Já é? Beleza. A próxima liberdade, pessoal, ela diz respeito à liberdade profissional. Então, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu respeite o que, porventura, exista de restrição legal. Por exemplo, eu posso ser médico? Posso. Vou faço a faculdade de medicina, termino e sou médico. Tem alguma restrição?
Não, só terminar o curso de medicina. Eu posso ser advogado? Posso. Vou lá, faço curso de direito, termino e sou advogado. Não é verdade? Mas tem a OAB, professor. Pois é. A OAB é uma restrição que a lei trouxe. Beleza? Então, é livre o exercício, né, lá de qualquer trabalho, ofício ou profissão, que a gente chama no meio do concurso de top. Cadê o lápis? Top. Né? Para quem gosta, né? Trabalho, ofício, profissão. Então vamos lá. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nesse caso, então, estamos diante de uma norma, né, está na apostila, mas grifem na apostila, uma norma de eficácia contida. É uma norma constitucional que uma lei infraconstitucional pode reduzir o seu alcance. Okay? Norma de eficácia contida ou restringível. Tranquilo? Então, pode ser restringido, né, por lei de acordo com as exigências específicas. Aí, exemplo, você puxa a setinha do lado, coloca OAB, que é o exemplo clássico que as bancas cobram. Joãozinho querendo ser advogado, aí tem lá, acerca dos direitos e garantias fundamentais, ou acerca dos direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º, observe o caso a seguir. Aí Joãozinho, se for uma banca que gosta de contar a história, né? Joãozinho, formado, bacharel em Direito, pretendendo exercer a advocacia, deve se submeter ao exame da OAB. Se aprovado, poderá retirar na OAB a sua carteirinha e tal. Isso é um exemplo clássico de uma norma de eficácia contida. Verdade, ok? Norma de eficácia contida, restringível. Liberdade profissional. Tranquilidade? Também no inciso 10. Aí vem falando a questão da intimidade, vida privada, honra e imagem. Dizendo que são invioláveis. Invioláveis. Eu não posso ter minha imagem manchada. Vocês não podem. Né? E se isso acontecer, vocês podem ingressar com um pedido de danos materiais ou danos morais. Mas aí eu posso cumular isso daí, danos morais e materiais, pedir os dois juntos? Posso, certo? São cumulativos. Ah, Vitor, mas eu sou pessoa jurídica. Posso? Pode? Pode. Pessoa jurídica não tem honra. Beleza? Tranquilo. O que mais? Honra e imagem, né? Tranquilo. E agora a gente entra no melhor tema, que é casa, né? E sigilo. Beleza? Depois tu me mostra aí a dúvida. Da acumulação? Ou moral? Não. A pergunta dele aqui, que ele falou o seguinte. No texto constitucional fala que tem o dano moral ou material, né? A gente entendeu, é um ou outro, né? Mas essa acumulação não vem do texto constitucional, ela vem do entendimento do STF, certo? Então, podem acumular. O STF julgou isso aí, pode acumular, beleza? São cumuláveis. Pessoal, está aqui um tema extremamente polêmico que os senhores vão largar mais cedo hoje, né? Largar mais cedo, né? Dá boa. Mas, o que é casa? Casa é o lar, né? A residência, o
Home, Sweet Home, né? Lá, doce lá. Casa, pessoal, que está lá no inciso 11, fala da inviolabilidade do domicílio. Mas vou trazer para vocês aqui um conceito de casa. E anotem aí, artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Para dar uma lida depois com calma em casa. Artigo 150, parágrafo 4º. Artigo 150 do Código Penal é o artigo que fala do crime de violação de domicílio. E no seu parágrafo 4º ele traz para a gente o conceito de casa. Ele diz assim: a expressão casa compreende 2 pontos. Qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. No inciso 2 ele diz: aposento ocupado de habitação coletiva. No inciso 3 ele fala compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. E no parágrafo 5º ele diz assim: não compreende a expressão casa. Não se compreendem na expressão casa. Agora, é o que não é casa: hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior, que é um aposento de habitação coletiva. Taverna, casa de jogo ou outras do mesmo gênero. Cabaré, né, bar, essas coisas, não é casa. Aí tem as ressalvas, né? As ressalvas. Tem os locais que são restritos, né? Então, pessoal, eu vou anotar aqui para os senhores quais as possibilidades de entrada na casa. Primeira possibilidade: pensemos como policiais. Eu só posso entrar na casa do Eduardo se ele consentir, não é verdade? Então, consentimento. Consentimento. De quem? Do morador. Ah, mas aí eu cheguei lá, está o marido e a mulher. O marido diz: não, pode entrar. E a mulher diz: não, aqui na minha casa ninguém entra não. Não entra não, não entra, não entra, não entra. A polícia entra ou não entra? Não entra, certo? Não entra. Então, primeira situação, consentimento do morador. Se forem, né? Segunda, flagrante. Flagrante, certo? Aí já vimos o que é o flagrante, né? Bem rápido, o que é o flagrante. Está ocorrendo um flagrante de um crime dentro daquela casa. A polícia pode entrar? Pode. Né? Não, qualquer hora. É 3h15 da manhã. Está tendo um flagrante dentro daquela casa. A guarnição vai entrar? Vai. E é massa. Ah, mas como o diabo é que a polícia do lado de fora vai saber que está tendo flagrante lá dentro? Só vai saber quando entrar, né? Então, calma, cuidado com essas coisas, certo? Temos condições de verificar se está havendo flagrante? Tem. Vai entrar, pô. Estou passando lá, ver. Agora tem uma questão, eu não sei se eu botei aqui. Que eu não vou nem falar agora, porque é cabeluda sobre isso aqui. Terceira situação, pessoal, em caso de desastre.
que se confunde com a quarta, que é para prestar socorro. Ok? 4 situações. Tem uma quinta, que é com ordem judicial. E essa só pelo dia. Como diz o Matuto, né? Seja 18, né? Veja só. O tema é polêmico. O tema é polêmico. Porque existem duas correntes, né? Duas correntes. Uma que fala é a corrente temporal, que diz que dia é o período de tempo compreendido entre 6 e 18 horas. Não é isso? Isso é dia. E outra que diz que é quando temos luz. Luz. Quando tiver luz, o sol já amanheceu e o sol ainda não se pôs, pé na porta. Certo? Mas há quem defenda essa daqui, dizendo que o país tem dimensões continentais. Então, se for observar só o horário, vai entrar em várias casas ainda sem luz, né? Mas assim, a prova não vai lhe perguntar isso aqui. Qual a corrente que prevalece? Por quê? Não existe consenso quanto isso aqui. Beleza? Mas ela vai perguntar se a ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia. Correto. Tem uma ordem do juiz para entrar na casa. Se não for durante o dia, não entra. Certo? Agora, é a questão do flagrante. Isso aqui é processo penal, mas vamos lá. Estou perseguindo o Alex. A Alex empreendeu fuga. Está em flagrante e está correndo. Aí Alex vai, entra na casa do Eduardo. Aí a polícia pode entrar? Pode, negão. Pode. Vai no encalço dele. Por onde ele for passando, a polícia vai passando também. Beleza? Tranquilidade. Então, é isso aqui. Se mais alguma coisa. Então, regra. Regra e exceções. Ok? Cuidado com essa exceção aqui, que é só durante o dia. E tem questão sobre isso, salvo engano. Tem, olha aqui. Primeira questão. Diz lá, olha só. Que questão? Questão 2018 a 2019, viu? A primeira. Observadas as ressalvas constitucionais. Eita, faltou falar umas coisinhas aqui, viu? Sobre a casa. O que é considerado caso? Na prática. Porque existem temas polêmicos. Rapaz, vou quebrar o joelho aqui. Espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio. Incluem o que é casa? O que é casa? Primeira opção diz assim: o local de trabalho do indivíduo é casa? É casa? É. Correto. Primeira? Certo ou correto? Beleza. Segunda, embarcação em que o indivíduo resida ou exerça atividade laboral. Trabalha lá ou mora lá dentro do barco. É casa. É casa. Terceira, um recinto, né, ocupado provisoriamente pelo indivíduo. Ocupado provisoriamente. Provisoriamente, mas está ocupado. É casa? É.
Exemplo. Um quarto de motel, filho. É um recinto ocupado provisoriamente pelos indivíduos. Né? Uns 10 minutos, outros 2 horas, 3 horas, né? Mas é provisório. Não pode depois chegar ali, derrubar a porta e entrar. Não pode. Certo? Quarto. O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. É emprestado, não é dele, mas está morando. E quinto, quarto de hotel. Hotel que não seja ocupado pelo indivíduo. Que seja ocupado. Certo. Então a resposta é a letra C, todos estão certos. Mas vamos lá. O quarto de hotel, que seja no item 5. Agora vamos lá. Outra pergunta, não está aqui não, agora outra coisa. Vou esconder a folha aqui. O quarto de hotel, ocupado pelo cidadão, quando... Olha, isso já foi pergunta e prova. Quando o cidadão não estiver no quarto, a polícia pode entrar? Exemplo, você vai lá por Vilas Protegi, né? Para tomar banho lá naquela piscina com borda infinita. Aí você deixa as coisas lá no quarto e tal. Aí sai. Vai tomar banho de piscina e tal. A polícia chega. Você não está no quarto. A polícia pode entrar? Pode não. Isso já caiu em prova. Mas se fosse assim, era bom demais, né? Você deixava as coisas lá, quando voltava, o povo entrou, levou tudo. Está perguntando aqui, aquelas cabanas lá, monta aqueles acampamentos, aqueles negócios, é domicílio. É a sua intimidade domiciliar, né? Intimidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar que protege a sua intimidade. Agora, trailer. Agora o mais polêmico de todos. A boleia do peste do caminhão. Ah, mas tem uma redinha lá e o caba dorme. A polícia pode abordar. A bordo do caminhão, a polícia precisa de uma autorização judicial para olhar aquele caminhão, porque o cara mora naquele caminhão. O táxi. É? Não, mero instrumento de trabalho. E o STF tem o entendimento de que boleia de caminhão também não é casa, porque também é mero instrumento de trabalho. Ah, mas o cara dorme lá, mas é instrumento de trabalho. Existe polêmica, é o ponto mais polêmico, boleia de caminhão. Aí vai cair em prova? Não vai cair não, né? Porque é polêmico, caiu na PRF. O último concurso PRF caiu lá. Bem grande. Eu estava dando aula de processo penal aí, em outro curso, e eu falei isso na sala. Boleia de caminhão não é. Não é. Mas é móvel. Mas não deixa de ser um instrumento de trabalho. O entendimento que prevalece. Por quê? Porque é polêmico. Aí não deveria cair, mas caiu. Aí o CESP colocou isso na prova da Polícia Rodoviária Federal. Aí eu falei na sala, não pode. Quer dizer, pode, né? Bola de caminhão não é casa. Caiu na prova. Aí, fui no intervalo, enquanto eu estava dando aula de processo penal, aí depois a minha chegou lá, aqui, professor. Tá vendo que boleia de caminhão é? É casa. Tá vendo? Digo, cadê o gabarito CESP? Aqui, correto. Beleza. Aguarde. É o definitivo ou o provisório? Não, provisório. No definitivo, questão anulada, certo? Porque é questão polêmica. Tranquilo? Então, qual o certo e qual é errado? Há uma tendência aqui, boleia de caminhão, não é. Agora, minha opinião particular, pô. Se o cara mora naquela porra. Casa, pô. Albergue, né? Porque albergue o cara só vai à noite, né? Aqueles públicos, o cara vai lá, dorme de manhã, opa, bora, levanta, e dá perto. Qualquer local que você entre, feche a porta, vá, tenha como sua casa, ele é inviolável. Beleza? O nome de quem? Boleia.
Boleia. Boleia. Boleia. Ou cavalinho, né? É um cavalinho. Acho que tem mais de casa, tem mais sobre casa. Estão acenando ali que acabou a fita. Vai trocar a fita ali. Mas vamos lá ver alguma coisa, se tem alguma casa. Opa, vamos lá na questão 33. Para a gente fechar. Questão 33 diz assim: a inviolabilidade do domicílio não obsta, não impede a entrada do polícia durante a noite. No caso de flagrante. A inviolabilidade, isso aqui, não impede a entrada do polícia durante a noite. Em caso de flagrante, pode entrar em qualquer hora? 38. Se o indivíduo, essa é a questão que eu ia falar. Se o indivíduo, ao se desentender com sua mulher, deferir contra ela inúmeros golpes, agredindo-a fisicamente, causando lesões graves, as autoridades policiais, considerando tratar-se de flagrante delito, né? Flagrante, lá no Maria da Penha, poderão penetrar na casa do indivíduo, ainda que à noite, e sem ordem judicial, e prendê-lo. Possível? Tranquilo demais. Pessoal, com essa questão aqui, eu finalizo a aula. Agradeço aí pela atenção de todos. Quem tiver com alguma dúvida, me procura aqui no final. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida deve ser mandada para mim. Beleza? Manda lá e a gente desenrola. Pessoal, obrigado. Boas festas.